Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem estiver vendo esse vídeo. Peço a Deus que esse vídeo possa atingir o máximo de pessoas. É um testemunho para falar de Deus. Esse canal, o intuito aqui é para falar do nosso Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo. Eu posso afirmar 100%, Deus é real, Deus é real. E como nós somos cartas vivas, eu estou aqui com o intuito de contar meus testemunhos de vida e o que impactou fortemente a minha vida, a metanoia, a mudança de mentalidade, como eu, um cara que era vida louca, completamente vida louca, que era usado pelo inimigo, pelas armas do inimigo, vivia em pecado e tive essa transformação radical. Isso é fruto do Espírito Santo, é que Deus é real. A minha vida toda eu tive vários altos e baixos, como todo ser humano, como qualquer pessoa comum. Sempre tive momentos de ir à igreja, de estar dentro da igreja e estar no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Até que eu fui dando conta, eu fui prestando atenção, envelhecendo e prestando atenção que sempre quando eu estava mais lançado de cabeça, mergulhado no mundo, afastado de Deus, como se Deus não existisse, dando as costas para a palavra de Deus. Nunca fui de ler a Bíblia, ia de vez em quando na igreja católica, ia na igreja protestante, ia nos cultos, ia na missa, mas não levava a sério de verdade, não tinha o hábito de ler a Bíblia, não conhecia nada da palavra, só repetia lá as orações que falavam na igreja e ponto. E também vivia muito no mundo, e depois, fazia tudo errado, tudo muito errado, vivia em pecado, mentia para os amigos, traía todas as namoradas, fazia tudo e achava era o máximo, você é o máximo, você é o centro do mundo, você pode todas as coisas. E isso vai te endurecendo o coração, vai te dando uma frieza, e cada vez mais eu me sentia afastado, desconectado de Deus, que antes eu tinha lá atrás na minha infância e na adolescência, eu tinha temor, tinha vezes que eu ia na igreja, sentia a presença, orava, embora eu não tivesse conhecimento da palavra, eu sentia que tinha algo superior. Mas depois que da minha fase de adolescência e na minha mocidade, que eu fui tão escravo do pecado, e a gente fica escravo do pecado, faz tudo de errado, é hipócrita, né? Aponta o dedo para os outros, vê o pecado dos outros, esquece o da gente, que a gente está imundo, da cabeça aos pés. E nisso tudo o inimigo vai te dando as munições, vai te dando dá o cartão de crédito para você sem limite. Usa aí o meu cartão de crédito, o diabo. Ele fala, toma, usa aí. Aí você usa mentira no trabalho, mentira com os amigos, mentira com a namorada. Aí era aquele cara, chegava perto de carnaval, brigava com a namorada, terminava com a namorada para ir sair com outras mulheres. E quando estava namorando, traía também, fazia tudo errado. E o inimigo só vai te dando crédito, só vai te dando crédito. Aí até que chega um belo dia que ele fala, agora me paga. Você usou todos os meus atributos, você usou as minhas armas, agora eu quero que você me pague. E aí ele coloca dentro do seu coração que está duro, como ele fez, colocou no meu coração, você não serve para nada, você não serve para nada. Você é um verme, você é você faz tudo errado. Cadê seus amigos? Cadê você não tem pai, você não tem mãe? Até nessa altura do campeonato, eu já tinha perdido os meus pais. Meu pai morreu, eu tinha 14, minha mãe morreu, eu tinha 23. Entendeu? Eu fiquei órfão de pai e mãe. Eu sou filho único de pai e mãe e tenho meios irmãos. O que acontece? E nisso tudo ele te explora, como um escravo, ele te coloca em escravidão e ele te dá esse domínio. Eu faço, é meu mundo, minhas regras. E eu sentia que eu posso fazer tudo. Trabalhava com evento, trabalhava de modelo, depois trabalhava de Uber, fazia um monte de coisa, fazia o que aparecesse, e sempre com mentira, com coisa errada. Quando as coisas iam melhorando, e tudo, aí botava tudo a perder. Acontecia alguma coisa ruim, perdia tudo. Quando ia conhecer alguma amizade legal, alguma coisa, botava tudo a perder. Porque o inimigo é sempre assim, ele te usa e usa, deixa você ir até um certo ponto, quando ele vê que você começa, e às vezes dava vontade de ir na igreja, aí ele te puxa para baixo de novo, e depois te dá munição, e aí ele vai te iludindo, ele vai te prendendo nas armadilhas, seja o egocentrismo, olha o meu corpo, olha a minha aparência, ou mulher, se é mulher, ou dinheiro fácil, ele vai botando isso no seu caminho e a gente vai caindo que nem um pato. E depois ele te manda a fatura. Paga.
paga aí. Aí ele bota um espírito suicida dentro do coração. Ele bota e aí tipo, você se sente vazio, se sente frio, e aí vem as ideias, os ataques, o bombardeio espiritual na mente. Tira a sua vida. Olha o que você fez. Você mentiu para esse amigo. Você fez isso. Você traiu essa namorada. Você traiu o outro. Você não tem pai. Você não tem mãe. Você sempre mente. Você perdeu aquele trabalho. Você tá vendo? Você não é digno disso. Você não é digno de viver. Porque você usou todas as ferramentas dele. Você foi escravo do pecado. Você estava na mão dele. E aí depois ele te cobra. E aí vem forte. Só que eu sempre, graças a Deus, eu sempre ouvi minha mãe louvar, minha mãe cantar, meu pai ler a Bíblia, com as imperfeições dele, como toda família tem suas brigas, tem os seus erros, tinha suas desavenças, seus problemas, mas sempre tinham esse temor. Mesmo tendo, como toda família tendo suas coisas erradas, tinha esse temor e falava de Jesus e pregava. Então, nisso eu falei meu Deus, eu sei que o Senhor existe, eu não tenho dúvida disso. Eu te peço perdão, Pai, eu não posso mais, mas eu não consigo tirar minha vida, Pai, porque eu já ouvi do Senhor, eu já ouvi falar do Senhor, eu sei que está errado. Tira a minha vida, porque várias vezes eu tenho pensado em saltar aqui desse balcão, desse apartamento aqui, estava trabalhando bem, cheio de cliente, dando aula de personal em Miami, fazendo, acontecendo, mas estava com vazio existencial, com mentira, saindo com um monte de mulher, fazendo um monte de coisa errada, dominado pelo pecado, e eu chorava, sentia uma angústia, e eu pedi, falei, Deus, me ajuda, tira a minha vida, que eu não sou digno, mas eu não consigo, eu não posso. E eu supliquei, eu chorando, eu supliquei, eu falei, Senhor, me ajuda, ou o Senhor tira a minha vida, ou me tira desse abismo, desse vale. Eu não quero mais viver assim, nesse vale da sombra e da morte, que eu estava literalmente no vale da sombra e da morte, sempre jogando, sempre ali, e ver esse ataque espiritual fortíssimo, e eu que era uma pessoa autoconfiante, que confiava em mim sempre com sorriso, e sempre, vamos, eu faço, eu aconteço, estava ali, querendo tirar a vida, querendo, assim, não via a hora do dia clarear para eu ir trabalhar e distrair a cabeça, e de tardezinha e de noite vinha esses ataques espirituais do inimigo, falando, você é pecador, você é isso, você é que me puxava toda a minha lista de erros do passado, ficava bombardeando a minha mente, o meu coração, entende? Isso não é normal, cara, isso não é normal, ele vai te usando, cara, e isso com pessoas com dinheiro, sem dinheiro, rico se suicida também, por quê? Vazio existencial, pecado, peca muito, endurece o coração, e aí depois o inimigo manda a fatura, fala, paga, tira a vida, você é indigno, entendeu? E aí ele bota essa mentira, outra mentira, porque o momento que a gente para, respira, Deus, eis-me aqui, Pai, eu não sou digno, Pai, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, me ajuda, Senhor, me ajuda, me dá uma luz, toca o meu coração, me tira do vale da sombra e da morte, me ajuda, Senhor. Aí essa mensagem é poderosa, e Deus, ele não resiste, o Senhor Jesus Cristo não resiste um coração quebrantado. Quando você pede com o coração, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não posso tirar minha vida. Que a gente sabe, a gente foi criado para buscar a Deus. Esse vazio existencial, essa falta que não é um carro novo, não completa, não é um relacionamento, não é um casamento, não é um filho, nada. Esse vazio é Deus que completa, é Deus, é o Espírito Santo. E aí eu falei, meu Deus, me ajuda. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor me ajuda a sair desse vale da sombra e da morte. E Deus me acolheu, e foi me fortalecendo, voltou a dar vontade de buscar o Senhor, de ir na igreja, voltei a buscar o Senhor. Deus colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho, que é a minha esposa, em 2020, no começo de 2020, colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho, e as coisas foram acontecendo. E aí ambos começaram, e ela não conhecia também, não era próxima a Deus, e ela é italiana-americana, começou a buscar a Deus, e nós íamos juntos numa igreja que o culto é em português. Ela ouvia, menos de um ano ela aprendeu a falar português fluente, começou a cantar as canções, os louvores, e aquele amor, e eu sentia medo, sentia tristeza ainda, e eu fui pedindo perdão, e Deus me perdoando, e sarando e curando as feridas,
E nisso Deus abraçou a gente de um jeito, e aí eu fui tendo, eu pedi para o Espírito Santo me guiar e me dar força, e eu entender a palavra, que eu não tinha entendimento, eu lia assim, não entendia nada, era tudo muito complicado, e aí eu pedia para o Espírito Santo me ajuda a entender a palavra, entender as respostas para minhas questões pessoal da minha vida, de erro, de pecado, porque a palavra ela é reveladora, e tem vários pastores, tem um pastor muito famoso, um evangelista, o Billy Graham, ele dizia que a palavra de Deus ela é mais atualizada que o jornal de amanhã, e é verdade para todo mundo que crê em Deus acredita na palavra de Deus. Ela vai te dar respostas em momentos específicos que você está vivendo, que a pessoa está passando, e ela vai te ajudar, vai te fortalecer e vai te tirar do vale da sombra da morte, vai te botar na luz. E aí Deus vai e ele lava o seu coração, ele limpa a sua mente, é onde ocorre a metanoia, ele te esvazia, ele dá novas vestes, ele é maravilhoso. E aí você começa a entender, você começa a ler um pouco melhor, você começa a perceber mais, aí a palavra salta aos seus olhos, e você fala, uau, por isso passou isso na minha vida, com meu pai, com a minha mãe disso, isso passou comigo, e você vai entendendo as coisas, você vai sabendo, tipo, eu não sabia, por exemplo, eu estava, antes, quando ia na igreja de vez em quando, e estava no mundo, eu não sabia que tá casado, você tá com a pessoa amigado, e ter relações é errado, é pecado, eu não sabia, e depois no conhecimento da palavra, você tem que casar, antes tem que casar com a pessoa para depois você ter o benefício do sexo, que o sexo é uma dádiva, é uma coisa linda que Deus dá, e é para ter amor e essa comunhão de se tornar uma só carne, gerar vida, multiplicar, fazer filhos, mas fora do casamento é errado, é fornicação, então sabe, não sabia nada disso, e aí foi aprendendo, o Espírito Santo me fortalecendo, e aos poucos ele foi tirando tudo, me desconectando desse mundo vazio, desse mundo de comparação, desse mundo tóxico, que eu estava tóxico, estava vazio, era ego, era comparação, tipo ambiente de academia, quem é mais forte, quem é mais bonito, quem pega mais mulher, vai tirando essa coisa, quem ganha mais dinheiro, quem tem mais cliente, e ele vai esvaziando, e vai esvaziando, e vai esvaziando, e vai limpando o coração, limpando a mente, a alma, o espírito. Você fala, uau! E hoje, graças a Deus, nós estamos no último dia de 2025, 31 de dezembro de 2025. Eu tenho uma família maravilhosa, não por merecimento, não por mérito, favor imerecido. Eu não era merecedor e nem digno de ter a família que eu tenho, e Deus me presenteou de ouvir a voz dele e abrir o coração. Eu abri o coração e deixei o Senhor Jesus Cristo entrar. E aí foi um processo, sempre pedindo mais entendimento, mais entendimento. Então nós começamos a buscar juntos, a louvar juntos, e aí isso em 2020. Em 2022 batizamos, descemos as águas juntos, numa igreja cristã, e depois nos casamos. Nos casamos em 2023, a minha esposa ficou grávida do nosso filho, meu primeiro filho, Lucas, uma bênção de Deus, uma bênção. E eu sempre tinha essa vontade no meu coração, porque eu era filho único de pai e mãe, perdi meu pai muito cedo e minha mãe, e eu pensava, eu falei, nossa, eu quero ter o meu filho, eu quero ser um pai presente, um pai forte, assim como Deus é com a gente, um pai presente, um pai forte, um pai que nos ama, um pai que se sacrifica. Ele veio aqui, ele encarnou, ele viveu aqui no meio de nós, ele morreu por nós, o Senhor Jesus Cristo, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele morreu e ele nos deu vidas. Tivemos acesso ao amado Espírito Santo e nos conectou com o Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é grandioso, é milagre em cima de milagre. Ele ter nascido do ventre virgem, de uma menina virgem, concebida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus desceu nela e teve esse milagre. E aí ele cresceu, sofreu, morreu pelos nossos pecados, mas glória a Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus e está à direita do Deus Pai, soberano, pleno, governante. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Então, essa família que Deus me presenteou, tudo isso, e eu vejo o 360 que Deus deu na minha vida. Antes eu bebia, parei de beber no meio do processo, já tem uns 2 anos, 2 anos e meio, já que eu não bebo nada de álcool, zero de álcool, boto na minha, nem um pouquinho. Antes, às vezes eu dava uma bicadinha assim, nada. Música mundana, perdi o gosto, não gosto, não quero ouvir nenhuma. Antes gostava de treinar, de ouvir música e tal, nada. Agora é só louvor, só música de Deus. Mas isso não é fruto do Espírito Santo, é Deus que vai
aos poucos vai limpando, vai transformando, ele vai tirando o véu dos nossos olhos e ele vai abrindo a nossa visão, ele tira o prepúcio do nosso coração, ele faz a gente mais humilde, ficar humilde, baixar a bola. Eu não sou nada, eu não sou nada, um pecador, um mero pecador como todos, e ele ama todos, todos. Você vê, ele não tacou pedra na prostituta, ele não crucifica ninguém pelos seus pecados, pelo contrário, ele se aproxima, ele está à porta e bate. Fala, deixa eu te ajudar, abre a porta, deixa eu te ajudar, eu vou tirar você de onde você está, deixa eu te limpar. Com os discípulos dele, com os discípulos deles, na ceia final, na Santa Ceia final, ele lavou os pés dos discípulos. O Deus vivo encarnado aqui se esvaziou da glória e da majestade dele, abaixou, pegou a toalha, lavou os pés dos discípulos com muita humildade. É isso que a gente tem que fazer, é ser humilde e reconhecer, nós não somos nada sem Deus, eu não sou nada, eu não estaria vivendo a vida que eu estou vivendo hoje. Estou evoluindo, estou melhorando como pessoa, como marido, como filho de Deus, como pai do meu filho, sabe? É uma evolução constante e sempre mirando a Deus, sempre. E tudo que... E uma coisa que eu aprendi esses dias, que o Espírito Santo tocou no coração, muita gente gosta de se gabar. Ah, eu fiz isso para aquela pessoa, eu fiz aquilo, eu ajudei, eu sou bom. Bom é Deus, a gente é egoísta. Quando eu faço algo bom de verdade, que impacta a vida de alguém, a pessoa fala, oh, obrigado, graças por você, muito obrigado, você é top. Não, eu falo, não, graças a mim, não, graças a Deus. Deus está me usando, porque antes eu era egoísta, só pensava em mim, entendeu? E uma vez, assim, eu ouvi uma frase que, você vê, o diabo usa várias pessoas. Eu ouvi uma frase de um camarada, um outro treinador, que falou, aqui é Estados Unidos da América, time is money. Aqui ninguém não perde seu tempo e não paga nem um cafezinho para ninguém. Aqui você tem que honrar seu dinheiro, você tem que guardar seu dinheiro, não paga um cafezinho para ninguém. E eu fiquei com isso na cabeça e por muito tempo ficava assim, muquirana, mão fechada, não paga um cafezinho para ninguém. Como assim? Se Deus ensina a dar e dá com alegria, e quando você dá com alegria, o Espírito Santo você dá com alegria, Deus te abençoa mais, volta, tipo, entendeu? É tudo errado, a gente não pode ouvir o mundo, a gente tem que discernir as vozes, por isso que a gente tem que abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo, ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, e quando a gente tem isso, a gente entrega a nossa vida, reconhece Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, e entrega verdadeiramente, e pede para o Espírito Santo ir limpando tudo, arrumando a casa, ele vai tirando tudo, ele vai fazendo a reforma completa, ele é maravilhoso, ele é poderoso, e aí sim a gente tem essa metanoia, você fala, já não gosto mais dessas músicas, já não gosto mais disso aí. Tipo, e aí você passa a dar valor, tipo, você vê as naturezas, você vê os pássaros, você acha lindo, você vê o mar, você acha lindo, você olha para sua esposa, você acha ela a pessoa mais linda do mundo, você vê o coração das pessoas, e aí você também uma coisa, você para de se comparar, para de ficar com um olhar malicioso, e isso tudo é Deus, é fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente faz alguma coisa de bom, a gente tem que dar glória a Deus, porque tudo que é de bom, tanto querer quanto efetuar, vem de Deus, quando a gente faz uma coisa boa. Agora, quando a gente é grosseiro, quando a gente buzina no trânsito, ou não espera alguém para segurar a porta do elevador, está apressado numa fila de aeroporto, isso é a nossa natureza pecaminosa. Por isso que a gente tem que sempre tá na fonte, sempre tá bebendo água limpa na fonte, onde é a fonte? A palavra de Deus. A palavra do Senhor sempre tem que estar na fonte, e oração, sempre ajoelhar e orar, e pedir discernimento, e pedir proteção, pedir que Deus conduza a nossa mente, a nossa vida. Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe todos vocês. Esse canal aqui é para falar do Senhor. Ele mudou, transformou a minha vida, me tirou do vale da sombra e da morte, da mão do inimigo. Eu estava prestes não foi uma vez, foram várias vezes por semana. Eu pensei em tirar a minha vida seriamente, porque o inimigo me acusava, ele é o acusador, ele deixa você pegar, ele faz você pecar, ele faz você pecar várias vezes. Aí depois ele te manda a fatura, agora fala, paga com a sua vida, você não é digno, nada do que você tem eu quero a sua vida, paga com a sua vida. Só que Deus é misericordioso. Se alguém estiver vendo esse vídeo, estiver nesse ponto, estiver com essa angústia, abre o coração para Deus, se humilha para Deus, abre o coração, põe o joelho no chão, põe a cara no chão, pede, Senhor Jesus Cristo, assim como você fez com aquele rapaz que estava falando no YouTube, assim como você tem misericórdia de mim, tira eu desse vale da sombra e da morte que eu estou, abre o meu coração, transforma a minha vida, limpa o meu coração, me dê um coração novo, um espírito manso, domina a minha mente, meu espírito, minha alma, meu corpo, minhas atitudes, minhas ações, para te servir, Senhor dos exércitos, Pai nosso que estás no céu.
tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, apaga o meu passado, apaga os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Ele ama um coração aquebrantado e ele vai te ouvir e ele vai mudar a sua história. Isso é certeza. Ele não faz acepcia de pessoas, ele não faz, ele ama todos e ele ama um coração aquebrantado. E aí sim, tem gente que impacta de vez, já muda 360 super rápido. Eu já vi, eu tenho vários testemunhos de amigos e clientes perto de mim que eu já vivenciei. Tem gente que é pouco a pouco, mas tem um impacto enorme. E onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundará a graça. A palavra de Deus que diz. Amém, glória a Deus. Um beijo grande, feliz ano novo, que Deus abençoe todos, que todos possam se render, entregar o coração para o Senhor Jesus Cristo, entrar e nunca mais sair, e conheçam a Cristo, entreguem a vida a Cristo, porque Ele é maravilhoso, Ele é incrivelmente, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Rei da glória, Ele é o meu maior amor, sem Ele eu não vivo, eu sou dele para sempre, de corpo, alma, mente e espírito. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Vamos!